Amém, queridos, a paz. Vamos estudar um pouquinho a palavra, amém? O que eu vou falar hoje com a igreja é algo que no mês passado, em uma das nossas reuniões de obreiros, eu abordei com os obreiros. Na verdade, não foi uma reunião propriamente dita, mas foi um culto, na casa de um obreiro. E o Senhor me levava a ministrar um pouco dessa palavra. E hoje o Senhor colocava em meu coração trazer parte daquilo que foi ministrado para os obreiros, também para a igreja, amém? Porque fala a respeito de nós permanecermos firmes nas provações. Como nós podemos permanecer firmes nas provações? Como nós podemos permanecer com uma fé que resiste ao diabo? Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 6 até o 10. Amém? A Bíblia que eu estou lendo hoje é na versão NVI, tá bom? E diz assim, então, a palavra do Senhor. 1 Pedro 5, do 6 até o 10. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Curve a sua cabeça por um momento, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, querido, na Tua presença, Senhor, nós estamos para meditarmos na Tua palavra, que o Senhor venha sobre nós com a Tua graça, com o espírito de entendimento, Senhor. Que o Senhor venha nessa noite usar, Senhor, da minha vida para que está liberando sobre a igreja do Senhor os Teus ensinamentos, que sejam, Pai, para a Tua igreja como uma espada nas mãos de um guerreiro, que os ajudem a vencer, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que nenhum plano ou estratégia maligna para roubar a palavra da Tua igreja venha prosperar, que não prospere nessa noite, Senhor, que os filhos e filhas do Senhor aqui neste lugar sejam empoderados, Senhor, da Tua palavra, recebam capacitação para vencer e para permanecer em o nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui conosco, fica aqui conosco, Senhor, e que através desta palavra, Senhor, o Senhor venha dar respostas à Tua igreja, que o Senhor venha ensinar a Tua igreja, venha trazer esclarecimento à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nessa passagem, Pedro, ele vai trazer informações muito importantes para nós, como o corpo de Cristo. Nós vamos entender um pouco de trás para frente essa passagem, amém? No versículo 10, ele vai falar a respeito da promessa de confirmação de Deus. Quando nós lemos de novo o versículo, nós vemos que o Deus de toda a graça que nos chamou, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, ele nos comunica a respeito de uma promessa de restauração da parte de Deus, de confirmação, de força e firmeza após sofrimentos. Amém? Se nós entendermos isso, se nós entendermos no que consiste essa promessa,
nós seremos ajudados a vencer nos momentos difíceis, nos momentos onde a nossa fé ela está sendo provada, amém? Quando eu estudava a primeira vez essa passagem, eu sempre tive um entendimento de que ela tinha uma aplicação somente para o futuro. Depois de um breve momento, Deus então os confirmará. Isso me fazia lembrar aquilo que Paulo cita lá em 2 Coríntios 4,17. Ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações nos trarão peso de glória. As leves e momentâneas tribulações, elas mais ou menos se comparam ao que o Pedro está dizendo aqui, sofrer por um pouco de tempo. Isso significa dizer que depois de um período de sofrimento curto, ainda que nós soframos tribulações, o que nós vamos receber na eternidade não se compara com as tribulações. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que a primeira aplicação ela é futura. Nós receberemos uma glória para o futuro, depois de nós termos vencido, por termos sofrido, por termos permanecido. Então, há uma confirmação sobre aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Amém? Essa aplicação ela é verdadeira e ela é real. Entretanto, o Espírito Santo também começou a me mostrar que há uma aplicação presente para esta palavra. E se eu entendo que existe uma aplicação para o presente, isso me prepara também para o futuro, amém? Na aplicação presente, o Senhor me trazia 1 Pedro, no capítulo 1, 6 e 7. Ali vai falar que nós temos que ser entristecidos por termos que passar por várias provações. Ou seja, haverão mais do que uma provação. Nós teremos várias provações, várias oportunidades de sermos provados, a fim de que a nossa fé seja testada, aprovada e mostrada realmente genuína. Dessa forma, se nós permanecermos fiéis diante de cada situação de provação, permanecendo da forma correta, ao fim de cada uma delas, nós sairemos fortalecidos, firmados e confirmados. Se você pensar um pouco na tua história como cristão, você vai entender um pouco disso que eu estou falando. Quando Pedro ele vai dizer que Deus ele nos fortalecerá e nos confirmará, e nos firmará depois de um breve tempo de sofrimento, pense em alguns momentos que como cristão você já passou. Momentos onde você foi firme e permaneceu da forma correta e momentos que você não permaneceu da forma correta. Quando eu digo permanecer da forma correta, é permanecer em fé. Permanecer sem murmurar, porque às vezes a gente passa por situações e por não compreender as situações que nós estamos vivendo, nós não permanecemos da forma correta. Se nós permanecermos da forma correta, confiando em Deus, mantendo a nossa fé firme, ao fim de cada processo de provação, nós sairemos firmados, melhores. Vocês entendem isso? Essas várias provações ou tentações podem ser algumas coisas que eu estabeleci aqui e que com certeza cada um de nós vive, vocês devem viver ou já ter vivido ou viverão, mas significam tempos de perseguição ou provações que tentam abalar a sua fé. Talvez você seja perseguido literalmente por pessoas da sua casa, por pessoas do seu trabalho, por familiares que não compreendem a sua fé e por isso te rejeitam, amém? Isso é uma forma de ser perseguido, ou por provações que tentam abalar a nossa fé. Quando vem uma enfermidade, quando vem uma situação que não é a situação do dia a dia, você está orando por algo, você está lá permanecendo em Deus, você começa um trabalho de oração por alguma coisa, ou pela sua vida, ou pela vida de alguém, acontece alguma coisa no meio do caminho, que de alguma forma vem para tentar abalar a sua fé. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, e lembre-se disso quando você passar por momentos de tribulação. Toda vez que você se levanta, e você se propõe a fazer um trabalho de oração, Satanás também ele vai trabalhar para parar o seu trabalho de oração. Amém?
Eu não sei pelo que você está orando agora. Talvez você esteja empenhado em orar pela sua própria vida. Talvez você esteja empenhado em orar por um familiar seu, que você decidiu no seu coração, propôs no seu coração, que ele vai ser alcançado em salvação. Querido, pode ter certeza que toda vez que você se empenhar num trabalho de oração, Satanás vai se empenhar para parar também esse trabalho. Ele vai trabalhar para parar o seu trabalho. Amém? Então, em alguns momentos, as provações serão dificuldades que vêm para tentar paralisar a sua fé. Para tentar parar a sua fé. Amém? Para tentar parar aquilo que você começou em Deus. Guerras interiores e exteriores. Todos nós vivemos isso, ou pelo menos a grande maioria de nós. Quantos de nós vivem guerras exteriores, coisas que estão ao nosso redor, ou as interiores, as da alma, aquelas coisas que nós temos que enfrentar, amém? A luta contra a carne e o espírito, que diz Gálatas. Um outro ponto é a lapidação do caráter. Nós cantamos muito uma canção aqui na igreja que fala sobre ser mudado. É muito belo cantar essa canção, mas ser mudado dói. Porque não é tão poético quanto a gente canta o ser mudado de verdade. Por que você diz isso, missionária? Quando eu vim para Jesus, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu praticava muitas coisas no mundo, amém? Fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. E quando eu me converti a Cristo, e talvez essa seja a sua história também, você larga um monte de coisa errada que você fazia no mundo, sim ou não? O grosso a gente deixa logo de lado. Mas a questão é que o caráter, ele não é mudado da hora para outra. Ele não é mudado de uma noite para o dia. Amém? Existe um sistema de crenças que precisa ser desestruturado. Você precisa desaprender, desconstruir para ser construído de novo em Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 27, você vai entender o que eu estou falando com base nesta passagem. Fala ali de remoção de coisas abaláveis, para que permaneça o que é inabalável. Então, quando você vem para Cristo, e principalmente quando você vem do mundo, você não nasceu num lar cristão, existem muitas coisas que precisam ser mudadas. Precisam ser mudadas em mim, precisam ser mudadas em você. Porque nós aprendemos muitas coisas erradas, e nós aprendemos a viver de uma forma errada. Nós aprendemos provavelmente a viver de uma forma independente e não dependente. Isso é contrário ao reino. Nós, quando falamos de reino, Deus, Ele quer de nós que nós dependamos dEle 100%. E às vezes é difícil isso. Então, alguns processos nas nossas vidas, algumas provações, levarão ao confronto entre aquilo que eu sou e aquilo que eu devo ser em Deus. Eu não estou falando de religiosidade, amém? Eu estou falando de algo bíblico. O grande propósito de Deus qual é? Nós já falamos sobre isso em uma outra ministração. O propósito de Deus para nós é sermos conformados à imagem de Cristo, certo? Então vamos pegar um exemplo do caráter de Cristo. Eu estou falando de caráter, amém? Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus não era muito de falar de si mesmo, ele não era muito de ficar falando de suas qualidades, mas nessa passagem ele fala sobre duas qualidades suas, duas características do seu caráter. Eu sou humilde e eu sou manso. Isso fala muito comigo, porque eu tenho bastante dificuldade de permanecer mansa. E eu só consigo permanecer mansa me submetendo ao Senhor. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender. Eu era uma pessoa extremamente colérica antes de conhecer a Cristo. Era uma pessoa, antes de conhecer a Cristo, muito dada a ficar irritada. Não levava desaforo para casa. Não sei se alguém se vê assim. E quando você vem para Jesus, você deixa as coisas grossas. Você não bebe mais, você não fuma mais, você não faz as coisas erradas que você fazia, mas ser manso é só um exemplo. Ser manso não é uma coisa que você faz da noite para o dia.
Então, você passa por situações que vão te provar e vão te confrontar para que você, então, seja confrontado com aquilo que você é. Temos muita dificuldade de enxergar quem de fato nós somos, amém? Temos muita dificuldade. É fácil, às vezes, para nós enxergarmos a dificuldade do outro, ou a falha do outro, ou o erro do outro, mas é difícil, às vezes, para nós mesmos identificarmos as falhas do nosso caráter. Por isso, as provações e tentações, elas acontecem também na área do caráter para lapidação. Para que essas coisas que são abaláveis sejam removidas e as inabaláveis que nós recebemos, aquilo que é inabalável, que é o reino de Deus, permaneça em nós. Amém, queridos? Então, no tempo da aprovação da nossa jornada como cristãos, entende essa frase? Nós recebemos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, fomos salvos. Mas nós estamos ainda caminhando nesta terra, e até que nos seja dada a coroa da vida, nós precisamos ter uma vida aprovada diante dos olhos do nosso Senhor. Amém, queridos? Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para os céus. Não significa que alguém que um dia recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador não tenha que aperfeiçoar a sua caminhada. Precisamos ser aprovados. Então, nesse período de aprovação da nossa jornada como cristãos, nós podemos passar por tempos de paz, mas também por tempos de vales. Lembra que o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o salmista também estava passando por tempos de vales. Nós podemos passar por vales, por desertos, por tempos de longas esperas. Não há nada mais difícil do que esperar, sim ou não? É muito difícil esperar algo que o Senhor prometeu. É muito difícil continuar firme em fé, esperando com convicção. Então são tempos de provações também. Nós podemos passar por tempos de confronto, como eu disse, e os níveis, as intensidades podem ser diferentes, amém? Uns podem estar sendo mais confrontados, outros menos, ou talvez você esteja no início da sua caminhada cristã. Você talvez seja um jovem cristão que começou agora, está começando agora a sua caminhada, tem aprendido. João, ele vai falar a respeito dos jovens e dos pais, né? Ou seja, pessoas que estão no início da sua caminhada cristã e pessoas que já são mais maduras na sua caminhada cristã. Talvez você esteja no início da sua caminhada cristã, talvez você já seja mais maduro na sua caminhada. Não importa o ponto que você está na sua caminhada cristã, mas você vai passar por essas situações e talvez em intensidades diferentes. Talvez os níveis de luta e de batalha que eu enfrento, talvez você não esteja enfrentando ainda, mas talvez um dia você vá enfrentar. Amém? Não importa o nível de caminhada que cada um de nós está. Importa é que cada um de nós vai passar por essas situações e que no fim, cada provação tem um resultado. Se nós passarmos pelos períodos de provações, de tentações, da forma correta, nós temos um resultado destes períodos. O primeiro resultado é o que nós já citamos de 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 7. Ali especificamente fala que provam e aprovam a nossa fé, tornando mais pura. Quando Pedro vai dizer que é importante que vocês sejam contristados com várias tentações, a importância deste processo, ainda que doloroso, é o de provar e aprovar. Porque no final a fé, ela vai ser medida, amém, por Deus. Então Deus quer encontrar em nós uma fé purificada como que pelo ouro. Ou seja, ele vai falar ali de uma fé mais valiosa do que o ouro. E no final da nossa carreira, a nossa fé, passando por todos esses processos de provação e aprovação, ela vai se encontrar em honra e glória para a manifestação de Cristo. Então, este é o primeiro objetivo das provações
na vida de um cristão, amém? O segundo, nos tornam melhores, mais aptos e mais maduros. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você vai também ver ali o apóstolo falando a respeito de que as provações, elas nos trazem paciência, elas nos capacitam com tudo aquilo que nós necessitamos. Ou seja, em outras palavras, ele vai falar que as provações, elas nos levam a nos tornar maduros. Permanecer da forma correta diante das provações nos levam, no final de cada uma delas, a alcançar aquilo que Pedro havia dito: firmeza, comprovação da parte de Deus, confirmação, força. O objetivo de tudo isso é nos equipar, nos aparelhar, nos dar um caráter de firmeza. Você consegue perceber que talvez em alguns momentos você precisa de mais firmeza? Eu consigo perceber isso. Em alguns momentos da caminhada, você percebe diante de algumas provações ou tentações, onde você percebe que você precisa de mais firmeza. E se você permanece em Deus da forma correta, isso vai te levar a ser mais maduro. Talvez você não haja hoje mais da forma que você agia antes. Eu vou voltar ao exemplo da questão de mansidão e de autocontrole. Antes eu respondia na ponta da língua, hoje em dia não. Hoje em dia, ó Deus, um pouco mais de sabedoria. Amém? É fácil? É natural? Não, não é natural. Mas quando você aprende diante de processos, você vai se tornando mais maduro em Deus. Sou perfeita? Também não. Amém, queridos? Nenhum de nós aqui alcançou ainda a perfeição. Paulo já diria isso. Eu não digo que eu alcancei a perfeição, mas eu trabalho para isso. Eu permaneço correndo para isso. Eu permaneço olhando para o meu alvo, que é Cristo, e alcançar aquilo que Ele me prometeu. Que esse seja o nosso objetivo, amém? Mas que nós entendamos nessa noite que as provações, elas têm um caráter de aprovação e de purificação e de lapidação nas nossas vidas, amém? Um outro ponto é que elas nos levam para mais próximo de Deus. Eu estou falando de permanecer de forma correta, amém? Já houve momentos que, passando por provações e tribulações, isso não me levou para mais próximo de Deus. Em alguns momentos eu reclamei, e eu murmurei, e isso não é a forma correta, amém, queridos? Eu estou ensinando a forma correta, coisas que já foram vividas e que eu estou passando para vocês. Quando nós passamos da forma correta, as provações, elas não te afastam de Deus, mas elas te aproximam de Deus. O salmista, no Salmo 119, 71, ele diz: foi bom eu ter sofrido. Foi bom eu ter sofrido. Será que essa frase era de um cara que tinha prazer no sofrimento? Claro que não. O que ele estava dizendo aqui era a fala de um homem que estava sendo amadurecido pelas provações. Então ele diz: foi bom ter sofrido, porque então eu aprendi a respeito do Senhor. Eu aprendi a respeito da sua lei. Em outras palavras, isso me aproximou mais de Deus. Amém, queridos? Um outro ponto de resultado das provações é o que nós já falamos uma vez, Romanos 8, 29. Nos tornam mais parecidos com Cristo, nos conformam à imagem de Jesus Cristo, amém? Através da transformação e da lapidação do nosso caráter. Pega aí na tua palavra, você está com 1 Pedro aberta ainda? Eu vou dar um exemplo. 1 Pedro no capítulo 5, um versículo antes do que nós começamos a leitura, no versículo 5. Veja bem o que diz aqui essa passagem. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Entende essa passagem? O contexto dela era Pedro falando aos líderes da igreja. Ele estava falando aos pastores, aos presbíteros,
aqueles que já estavam há mais tempo na fé, aqueles que estavam há menos tempo na fé. E aqui ele dá um conselho, uma ordem, amém? Jovens. Ele não está falando de jovens adolescentes, ele está falando dos jovens na fé. Jovens na fé, sujeitem-se aos mais velhos, ou seja, aos que têm mais experiência que você. Sejam todos humildes um para com os outros, independente da posição que cada um de nós está. Temos que ser humildes uns para com os outros. E ele fala, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Vejamos bem, nós estávamos falando que provações e tentações têm como resultado nos conformar à imagem de Cristo. Nessa passagem nós podemos ver que se de alguma forma o Senhor não tem oportunidade de trabalhar em mim, no que tange ao orgulho e à humildade, eu não posso cumprir essa passagem. Vocês entendem isso? Você pode ler algo na Bíblia, mas ler e conhecer não é tudo. Quando você começa a caminhar com Deus, como eu disse no início, as coisas grossas você deixa para lá. Você consegue deixar no seu passado. Mas então o Espírito Santo vai começar um processo de lapidação, de reconstrução, e desconstruir o caráter antigo para construir um caráter segundo a imagem de Cristo requer mudança. Então, aqui nós estamos falando de humildade versus orgulho, dependência versus independência. Se você tem atitudes de independência, saiba que algo em você precisa ser mudado. É necessário, para nós entrarmos nesse versículo, por exemplo, que Pedro diz aqui, que isso tenha sido trabalhado em nós. Humildade, submissão, é só um exemplo, amém, queridos? Quando nós lemos a palavra, nós vamos ser confrontados com situações, com ordenâncias que vão de confronto com o que nós somos. Um outro exemplo. Quando nós passamos por situações onde temos que liberar perdão. É muito difícil para mim liberar perdão. Não, eu não vou te perdoar. Sabe aquela coisa assim? Não vou te perdoar. Não, eu quero ficar de birra uma semana. Eu era assim também, queridos. Por isso que tem 15 anos, né? Glórias a Deus, o Senhor tem trabalhado. Mas eu era uma pessoa assim, já estava em Cristo, mas tinha uma dificuldade enorme de perdoar pessoas. Minha escola foi com meu marido, né? Começou dentro de casa. E aí era aquela coisa, brigava, eu achava que eu tinha direito de ficar uma semana de bico. Mas a Bíblia não me respaldava para isso. Jesus me amava? Jesus me amava, mas não amava a minha conduta. E para aquele propósito que Deus tinha para a minha vida, eu precisava ser mudada. Então o Senhor foi me colocando diante de situações que me provaram para me aprovar, para que houvesse mudança, para que eu pudesse então cumprir o que Jesus diz a Pedro: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Não, bonito, 70 vezes 7, no dia. Nós precisamos ser confrontados com quem nós somos. Como que somos confrontados? Com as situações, com as provações. Amém? Então isso é um resultado também. As situações que nós passamos, elas servem para nos melhorar. Elas são a oportunidade de nós exercitarmos a piedade. Amém, queridos? Agora, para que nós possamos obter um bom resultado, nós precisamos entender que nesses tempos de provações, nós podemos estar lidando com 2 adversários. E nós precisamos conhecer esses adversários e saber lidar com eles, amém? Então, nós vamos conhecer primeiro os nossos inimigos. O primeiro inimigo, o eu. A gente sempre acha que é o outro. Mas, na verdade, o primeiro inimigo é o eu. As nossas emoções e as inclinações da nossa carne. Jeremias 17:9. Você vai ler lá que o coração do homem é enganoso. Sendo assim, trata-se de nós travarmos uma guerra interior para fazermos a vontade de Deus e não a nossa.
Em Gálatas 5,17, você vai ver ali que há uma luta entre a carne e o espírito. O espírito, ele quer fazer as coisas que são inclinadas para Deus, mas a carne não. Então, você vai viver essa luta, nós vivemos essa luta, eu vivo essa luta. Quantas vezes você tem o desejo de fazer algo que é da vontade de Deus, mas você às vezes fica lutando para fazer aquilo? Eu desejo orar, mas às vezes você não se rende àquilo, porque a sua carne milita contra o espírito. Quando você quer orar, a sua carne quer comer, a sua carne quer dormir, a sua carne quer ver televisão, quer fazer qualquer outra coisa, é mais ou menos isso. Então há uma luta. Há uma luta também da carne contra o espírito quando se trata das nossas inclinações, é aquilo que está na nossa mente. Lembra, nós precisamos ter um caráter reconstruído em Deus. Nem tudo que nós pensamos necessariamente é agradável ao Senhor. Nem toda opinião que nós temos necessariamente agrada ao Senhor. Então, o nosso esforço aqui deve ser o de acreditar em Deus e em sua palavra e não nas nossas emoções ou nos nossos próprios pensamentos. Romanos 7, 12 a 25, depois vocês podem ler essa passagem, ali é uma fala do apóstolo Paulo. Ele está falando de uma luta também que ele vivia. A luta de desejar fazer o que era correto, mas às vezes fazer o que era mal. E ele fala, miserável homem que eu sou. Mas que, no final, o que pode nos livrar de tudo isso é depender da graça de Cristo. Ou seja, nos momentos de provações, nas guerras talvez interiores que você esteja vivendo, o teu maior inimigo é você mesmo. É a luta que você tem contra o que você pensa e as tuas inclinações. É eu aceitar aquilo que eu estou pensando como correto ou aceitar o que a Bíblia diz como correto. É quando eu estou vivendo uma crise de fé, eu me apegar ao que a Bíblia diz e não aquilo que eu penso. É eu me apegar àquilo que a Bíblia diz e não aquilo que eu sinto. É eu profetizar aquilo que eu creio pela palavra de Deus e não aquilo que eu vejo. Isso é uma luta. Porque quando você está vivendo tempos de provação, Satanás ele vai minar o máximo a sua fé. Ele vai minar o máximo as suas emoções. Ele vai bombardear as suas emoções, os seus pensamentos, para que a tua inclinação carnal se volte para os seus pensamentos. Então, o primeiro inimigo é o eu. O segundo inimigo é o diabo. Paulo ele vai dizer em Efésios 6,12 que a nossa luta é contra principados e potestades. E Pedro, nessa passagem que nós lemos, 1 Pedro 5,8, ele vai dizer que o diabo anda ao derredor, ou seja, nos rodeando, nos cirandando, como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Ou seja, a nossa luta é contra o nosso eu e contra o diabo. E o diabo, ele vai usar os ataques externos e os ataques internos para nos bombardear, para nos atacar nas nossas emoções e para abalar a nossa fé. Ele vai procurar a oportunidade. Ele fica... Entende isso, que isso é um princípio espiritual real. Imagina você colocando-se você próprio na situação. Ele fica ao teu redor o tempo todo, ou ele ou os mandados dele, né? Procurando uma oportunidade para entrar na sua vida, para destruir você, para acabar com você. Ele fica esperando a oportunidade de te atacar. Então, queridos, nem sempre uma provação, um período de dificuldade, porque Deus está me testando. Não, Satanás ele vai fazer de tudo para colocar suas pedras de tropeço, amém? Para tentar paralisar a sua fé. Eu vou dar um exemplo. Enfermidades. Enfermidades vêm de Deus ou não vêm de Deus? Não vem de Deus. Não vem de Deus. Então você pode estar empenhado em orar e buscar o Senhor, mas no meio desse trajeto você é surpreendido por uma situação de enfermidade na sua casa. Como se posicionar da forma certa num momento como esse? Ao invés de você ficar questionando, Deus, por que eu fiquei enfermo?
Faça as perguntas certas e não as perguntas erradas. Fale as coisas certas e não as coisas erradas. Porque Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. Uma coisa que o Senhor me lembrava na semana passada, eu fiquei enferma. E não somente fiquei enferma quando minha filha ficou junto comigo. E vocês imaginem como isso é difícil. Para mim é muito difícil, porque eu sou sozinha com as crianças. E eu fiquei nesse período sozinha, e não só fiquei doente, como eu tive que levar. Eu fui na quinta-feira para o hospital, na sexta-feira tive que levá-la para o hospital. Foi muito, muito, muito difícil. E antes eu brigava muito comigo mesma, e Satanás ele se aproveitava um pouco dessas coisas para colocar pensamentos onde o objetivo dele era minar a minha fé. Ou até questionar, Deus, o que eu fiz de errado? Às vezes você não fez nada de errado, querido. Às vezes você está lá buscando o Senhor e é o próprio diabo que vai usar situações exteriores para tentar te paralisar. Então, nessas ocasiões, entende que você está lutando contra um inimigo espiritual e lembre-se da palavra de Deus. Deus, Ele não disse que vai nos tirar sempre da fornalha, sim ou não? Lembram-se da passagem de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Aqueles jovens, eles desobedeceram ao rei Nabucodonosor, que mandou que eles se prostrassem diante de uma estátua. E o ponto alto dessa grande história de fé é a fala daqueles jovens. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser também, saiba tu, ó rei, que nós não nos prostraremos. E o que aconteceu? Deus livrou eles da fornalha? Não, eles foram lançados na fornalha. Entretanto, Deus estava com eles. E uma coisa que nós temos que aprender é que nos momentos das provações, uma oração que você deve fazer é: Deus, se você quiser, o Senhor pode me tirar dessa situação. Vou pegar a situação da enfermidade. Deus, o Senhor tem poder para me curar e eu oro pela cura. Entretanto, se o Senhor não me curar, se eu tiver que passar pela fornalha, o Senhor vai estar comigo. Lembra o que Davi disse? Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então, no momento de provação, não permita que Satanás use a provação para abalar a sua fé. Porque o objetivo dele não é deixar só o seu corpo enfermo. Isso para ele não é nada. Ele não pode tirar a vida de alguém que é cristão, amém? Satanás pode matar um crente se Deus não deixar? Satanás pode matar um crente se Deus não falar para ele: você pode fazer porque eu quero que ele venha para mim? Não, ele não pode fazer. Ele pode deixar o seu corpo enfermo, mas ele não pode roubar a sua fé se você não deixar. Então eu me lembro que na semana passada, isso foi uma experiência pessoal, e eu, embora esteja trazendo para alguns uma palavra que pareça ser a mesma, ela tem um significado especial para mim, porque eu vivi das coisas que eu mesma já disse, e eu me lembrei, e o Senhor me trazia essas questões. Eu lembro que eu mal podia falar, eu deitada na minha cama, eu mal podia falar mesmo, eu ergui as minhas mãos para os céus e comecei a clamar ao Senhor, e eu falava: Deus, eu creio que o Senhor tem poder para me curar, mas se eu tiver que passar pela fornalha, eu sei que tu estarás comigo. Queridos, foi muito difícil para mim. E realmente eu passei com Deus. E eu pude dizer, ao fim do processo, que Ele estava comigo. Tanto é assim, queridos, que o Senhor vai dizer, através do profeta Isaías: se tu passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Por quê? Porque Ele está conosco. Então, às vezes, algumas provações serão como a fornalha ardente de Nabucodonosor, para ver se você se prostra, para ver se você reclama, para ver se você fala para Deus: Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que eu estou enfermo? Deus, por que eu estou dizimando e de repente está acontecendo essa bagunça na minha vida financeira? Eu fui mandado embora do meu trabalho. Para você aprender a se posicionar de forma correta. E assim, querido, o teu caráter vai sendo lapidado. Porque quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, não se engane, a gente pode até falar o que quer, mas não pense que vai ficar sem resposta.
o papai ele vai dar um jeito de te consertar. Ele vai dar um jeito de me consertar. Sim ou não? Deus tem propósitos eternos para mim e para você. E eu não poderia estar dizendo essas coisas para você se eu também não tivesse passado pelas mesmas coisas e pelas provações. Porque, como Pedro mesmo diz, todos os nossos irmãos, aqui e em outros lugares, são tentados com as mesmas provações. Amém, amados? Bom, como lidar então com esses dois adversários? O primeiro adversário, que é o eu. Em 1 Pedro 5, 6 e 7, Pedro ele vai nos dar aqui algumas instruções, amém? A gente está falando do eu. Então ele fala, humilhem-se diante do Senhor, submeta-se a Ele, livre-se da ansiedade, lance ao Senhor. Então, quando nós estamos lidando com o eu, nós somos instruídos a nos humilhar. Satanás ele pode usar questões externas, mas elas normalmente vão abalar outras questões internas, e você precisa se humilhar, precisa se submeter. Algo que eu acabei acrescentando a isso, foi uma coisa que o Senhor me trazia hoje, algo que eu já falei, mas que se adequa a esse ponto, que é ter um coração ensinável. Quando nós temos um coração ensinável, ou seja, é aquilo que Jesus Cristo disse na passagem que eu citei, vinde a mim, aprendei comigo, ele está convidando, amém? Ele está convidando aqueles que querem aprender. Ninguém pode aprender se não tiver um coração ensinável. Se nós tivermos um coração disposto a aprender, nós vamos, com a ajuda de Deus e com a ajuda até de outros cristãos experientes, aprender que na nossa caminhada existem situações que precisarão ser mudadas e submetidas ao Senhor. Você vai aprender com Deus, lendo, meditando na palavra, em momentos de oração, mas também você pode aprender com Deus através da vida de pessoas mais experimentadas. Pessoas que já passaram por situações, pessoas que podem te dar conselhos bíblicos e vão te ajudar com amor a enxergar questões no seu eu que precisam ser mudadas e podem te ajudar te dando o caminho. Aprende uma coisa, igreja amada. Na igreja do Senhor, a igreja de verdade, os líderes não são críticos da igreja, amém? Líder que é líder de verdade, que é líder segundo o coração de Jesus Cristo, não é crítico da igreja. Ele apacenta, ele mostra o caminho. Uma das formas de mostrar o caminho é muitas vezes mostrar àquela ovelha situações que ela não consegue enxergar. Podem fazê-la se perder, inclusive, no meio do caminho. E ele vai, com amor, explicar essas coisas e mostrar o caminho. Se é ovelha, ouvirá a voz do bom pastor. Se é bode, não vai ouvir. O que Jesus fala a respeito disso? Aqueles que são minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que têm uma caminhada de fé, que têm experiências com Deus, podem te ajudar, podem ser boca de Deus na sua vida, para te ensinar, para mostrar aquilo que você não conseguiu ainda enxergar, para revelar coisas na palavra do Senhor, porque afinal de contas, no corpo, cada um de nós recebeu dons, e aqueles que são ministros, eles têm uma responsabilidade na edificação da igreja, para que a igreja ela seja levada a um lugar de maturidade em Jesus Cristo, de conhecimento em Jesus Cristo, até que Ele venha. Amém, amados? Então, ter um coração ensinável vai te ajudar a identificar lugares no teu eu que precisam ser mudados. O eu sempre desejará ser o dono da razão. É muito difícil você próprio reconhecer isso. Quando você é aquele que sempre quer dar a palavra final. Eu tenho razão, mas eu sou assim. Isso precisa ser desconstruído, queridos. Aquele que é o dono da razão não é normalmente alguém que tem um coração ensinável. Porque se ele já é dono de uma razão,
ele não quer ser ensinado. Ele acha que não precisa ser ensinado. Talvez ache que já saiba de tudo. A alma sempre vai travar um campo de batalha na sua mente para conformar suas vontades e desejos às suas ações. O que eu estou querendo dizer? A alma vai ficar travando batalha com a tua mente, para que ao invés de você ser conformado à imagem de Cristo, você seja conformado ao desejo da tua alma, à vontade da tua alma, e as tuas ações reflitam aquilo que a alma quer conformar em você. O homem, porque decidiu ser independente de Deus, trouxe ao mundo o quê? O pecado. Então, ser independente não é bíblico. Sim ou não? Então, se eu sou alguém que acho que não preciso de ninguém, alguém que acho ser o dono da razão, alguém que acho que o que eu aprendi é o suficiente para mim, não é alguém de coração ensinável, precisa ter esse formato de caráter desconstruído para que possa ser conformado não ao desejo da sua carne. O homem quer ser dono de si desde o início, desde o Gênesis, e por isso que o pecado entrou no mundo. Vocês entendem isso? Os filhos, quando são rebeldes e desobedientes aos pais, eles estão refletindo isso. Por isso que o Senhor fala que os filhos têm que ser submissos. Quando Pedro vai dizer, jovens cristãos, sejam submissos aos mais velhos, ou seja, aos mais experientes, por quê? Porque ele está falando de um princípio de submissão que desconstrói aquilo errado, a crença errada que nos foi implantada no Gênesis. A crença de que o homem ele é independente, de que ele é dono do nariz dele. Porque Adão quis ser dono do seu nariz, nós estamos padecendo o que nós estamos padecendo. Não era para estarmos aqui, amém? Éramos para estar num paraíso se Adão fosse bonitinho, obediente, submisso. Por isso, amados, o entender que o eu é um inimigo vai te ajudar a enfrentar de uma forma correta. Vai enfrentar de uma forma bíblica, amém? Uma coisa que eu anotei aqui também enquanto eu preparava esse estudo é que os ímpios, eles fazem o que desagrada a Deus e mesmo assim eles afirmam ter uma boa consciência. É verdade ou não é? Quanta gente mente, rouba, faz coisas erradas numa empresa? Quantas pessoas do teu lado não fazem coisas erradas no dia a dia, mas elas são bem, a consciência delas não pesa. Elas ainda falam que acreditam em Deus, são tementes a Deus. Ou seja, vocês entendem o perigo de ser conformado à alma e não conformado à imagem de Cristo? Porque quando você é conformado à sua alma, você vai fazer coisas que a tua alma deseja e você vai achar que aquilo está tudo bem. Você vai fazer coisas que o teu pensamento acha que está tudo bem. Nem sempre Deus vai descer na terra e vai falar, meu filho, minha filha, eu não quero que você faça isso. Sabe por quê, amados? Porque Ele dá a Bíblia. Então a alma, como ela quer conformar os desejos e as vontades dela, as tuas ações, se você não é bíblico, você vai se sentir bem. Não tem problema. Não tem problema eu ser orgulhoso. Não tem problema eu ser insubmisso, não tem problema eu ser desobediente, não tem problema eu fazer o que eu quero com o meu corpo. Se você não conhece a Bíblia, a alma vai conformar seus desejos e vontades às ações que você vai fazer. Por isso, as nossas opiniões, elas têm que ser forjadas por uma mente transformada pelo Espírito através da palavra de Deus. Eu estou falando de ser bíblico. O que eu estou dizendo, queridos? Não estou falando de ser religioso. Eu não estou falando de ser fariseu. Eu estou falando de ser como Jesus. E Jesus, Ele declarava a palavra porque Ele conhecia a palavra. Ele declarava a palavra que Ele vivia. Na tentação, Satanás tentou Jesus com várias questões que implicavam na alma, nas emoções, nos desejos.
Como Jesus enfrentou as tentações? Falando aquilo que ele pensava? Falando aquilo que ele achava? Amarrando o capeta? Como que ele conseguiu? Ele resistiu ao diabo, declarando a palavra de Deus que ele conhecia. Nós só podemos vencer o nosso eu se nós formos mudados, transformados, a nossa consciência, as nossas convicções, elas forem mudadas por uma mente que foi transformada pelo Espírito Santo. Não é o que eu acho, porque na verdade o que eu acho não é importante. É importante o que Deus acha. É importante o que Ele diz na sua palavra. E isso é a minha bússola, isso é a sua bússola. Isso é a forma que eu e você devemos viver. Então não se trata de uma religião, entendem? Quando Jesus combatia com os fariseus, por que ele combatia fortemente com os fariseus? Porque os fariseus queriam dar o dízimo, queriam botar aquelas roupinhas bonitas, né? Mas por dentro era igual sepulcro caiado. Ou seja, eles não eram praticantes da palavra. Eles conheciam superficialmente a palavra. Quando falava-se de amor, de perdão, dessas coisas que são a essência de Jesus, o caráter de Jesus, eles desconheciam totalmente e redondamente essas coisas. Isso é religiosidade. Então, queridos, o nosso eu só pode ser combatido com a palavra de Deus, com o conhecermos a palavra de Deus. Amém? Como combater o nosso segundo inimigo, o diabo? Pedro ele vai dizer nos versículos 8 e 9, aquilo que nós devemos fazer. Vigie, esteja atento, resista permanecendo firme na fé. É assim, simples dessa maneira. Como que você vence o diabo? Vigie, esteja atento, resista permanecendo na fé. A única forma de resistir ao diabo é... Pegou o mistério? Permanecendo firme na fé. O que eu estou dizendo com isso? O que Pedro quer dizer com isso? Não importa o quanto você grita em alguns momentos de oração, quanto você amarra o capeta. Não importa essas coisas se você não permanece em fé. Lembra o que Pedro diz, que Satanás anda ao derredor. Você acha que um crente que amarra o capeta, que manda fogo no capeta, assusta o capeta? Se ele não for de fato um crente cheio do Espírito Santo e cheio de fé, não assusta. O segredo para resistir ao diabo é permanecer firme na fé. Quando eu li essa palavra milhares de vezes, mas um dia, o Espírito Santo me trouxe isso de uma forma simples desse jeito. A única forma de resistir ao diabo é permanecer firme na fé. O que João vai dizer? Quem é aquele que vence o mundo? A fé. Aquele que permanece em fé é o que vai vencer. Permanecer firme na fé é isso que vai oferecer alguma resistência ao diabo. Se você não permanecer firme na fé, você não pode dizer que você é cheio do poder, que você tem o Espírito Santo queimando em você e que você tem autoridade para amarrar o diabo. Isso é muito importante, igreja. Sabe por quê? Porque eu, e talvez você também, tem interesse em salvar vidas. Tem pessoas próximas a nós, talvez você tenha um pai ou uma mãe que você deseje ver salvo. E você ora, e você começou talvez um trabalho de oração pela vida dessa pessoa. Não importa se você amarrou, importa que você permaneça em fé resistindo ao diabo. Porque lembra que eu falei? Se você começou um trabalho de oração pela vida de alguém, ou por um bairro, ou pela sua igreja, ele vai trabalhar para paralisar você. E se você não permanecer na fé, não tem resistência. Resista ao diabo permanecendo em fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vem aqui, Josi.
Vem aqui. Não me machuca. Eu vou te apertar e você vai me apertar. Faz assim. Ó. Vai de lado. Vai de lado. Vai de lado. Ó. Ela é o diabo, tá? Eu sou o crente que está resistindo. Em fé. Vai, diabo. Ai, eu tenho que... Não, vai quando você aguenta. Aí você cansou, vai. Tchau, diabo. Resistir é oferecer resistência. É isso que vocês viram aqui. Claro que não é tão simples assim. A gente não luta contra carne e sangue, a gente luta contra principados e potestades. Então não é tão simples assim. Pensa que o diabo ele tem uma legião de demônios, assim como o Senhor Jesus tem uma legião de anjos também para nos guardar. Essa resistência, queridos, que nós oferecemos é só quando nós permanecemos na fé. Esse é o ponto. Agora, a questão é, a gente falou de uma batalha com o eu, que é a batalha da alma. Pedro nos orientou, então, a se humilhar, a lançar as ansiedades diante do Senhor. E na batalha contra o diabo, ele fala que nós temos que permanecer firmes na fé. E isso tem que ser sustentável, sim ou não? Porque se não for sustentável, acabou a resistência, o diabo te vence, o diabo te ganha. Porque ele está lá ao derredor procurando que ele possa devorar, amém? Quer destruir. Como, então, que nós conquistamos essas coisas? O salmista, então, ele vai nos contar o segredo. Salmos 27. Essa passagem não é somente uma passagem bela. Ela é uma passagem, queridos, que ela é fundamental para cada cristão. O salmista nos conta o segredo. Ele sabia o segredo de resistir em fé, de permanecer. Ele sabia o segredo. E ele nos conta aqui o segredo no versículo 4. Salmo 27, 4. Ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O salmista aqui, ele pediu e procurava uma única coisa. Qual era? Habitar na presença do Senhor. Amém? Na presença do Senhor, ele conseguiu obter duas coisas que eram essenciais para a sua sobrevivência espiritual. A primeira, visão. Ele fala aqui, para contemplar a bondade do Senhor. Ele está falando de visão. Quando ele está na presença do Senhor, eu consigo enxergar a bondade do Senhor. Quantas vezes a gente está passando por momentos de tribulação, de provação, perturbado na cabeça, na mente, na alma, sofrendo bombardeio do cão, até dizer chega. E ao invés de se achegar ao Senhor, de permanecer na sua presença, fica longe. Qual que é o resultado? Você fica completamente cego. Porque você não consegue enxergar a bondade do Senhor. Então, não é só um versículo bonito, amém? É uma questão de sobrevivência espiritual. Habitar na presença do Senhor me dá visão, eu consigo enxergar, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, que Deus é bom e que Ele está comigo. Se eu não habito na presença de Deus, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou falar: Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, por que eu estou passando essa prova toda? Amém? Quando eu digo que eu habito, que eu busco intimidade com Deus, você vai começar a aprender essas coisas. Então a primeira coisa é a visão. Sem visão, não podemos ir a lugar nenhum. E sem uma visão clara e constante, renovada da bondade do Senhor e dos seus feitos, nós vamos enfraquecendo em fé. Quando o Senhor me deu a revelação dessa passagem, dessa forma, eu estava passando por um momento muito difícil. E o Senhor, Ele me mostrava
que ele precisava, na habitação da presença dele, que ele podia renovar a minha visão, me mostrando, me dando a entender aquilo que ele estava fazendo em mim nos momentos de provação. Porque quando você está passando pela prova, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Quando você está passando pelo vale, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Quando você está naquele tempo de espera que parece que nunca vem aquilo que Deus prometeu, você não está entendendo. Mas se manter na presença, no lugar da habitação do Senhor, te dá a visão do que Ele está fazendo em você. Sem esta visão, a sua fé, ela enfraquece, você esmorece e você para. Porque você começa a não ver o porquê. Por que eu estou fazendo isso, se eu não estou vendo resultado? Por que eu estou orando pela minha mãe e não estou vendo resultado? Vou parar. Estou sofrendo ataque, estou perturbado e vou parar, não estou vendo resultado. Se manter na presença do Senhor vai nos dar uma visão renovada todos os dias da sua bondade, daquilo que Ele está fazendo por nós. Ele ainda tem o poder de te fazer enxergar com clareza o que Ele prometeu e o que Ele vai fazer. Ainda que você esteja passando por um momento de vale, por um momento de tribulação, por um momento de confronto. Talvez você seja confrontado por alguém falou com você de uma forma que não deveria. Talvez você tenha sido preterido por outra pessoa. Naquele momento foi difícil, você não entendeu porque aquilo estava acontecendo, mas se você passou por aquilo de uma forma correta, se você se calou, se você obedeceu o que diz a Bíblia, você entende que Deus é o seu justo juiz. Se você entregou, encomendou a sua alma ao Senhor, como diz a palavra, você provavelmente ficou calado. Quando tudo que era no seu ser queria falar alguma coisa e se defender, foi horrível o processo. Mas no final, o resultado é você ser conformado à imagem de Cristo, que assim como uma ovelha muda, entrou no matadouro. Tem coisas que a gente passa que a gente não entende na hora, mas depois a gente vai entender. É a gente sendo conformado à imagem. É algo do nosso caráter sendo arrancado para que possa ser enxertado algo de Cristo em nós. Isso é caminhada. Isso não acontece lá quando a gente se converteu lá atrás. Isso não aconteceu na minha vida 15 anos atrás. Isso foi acontecendo e está acontecendo na caminhada. Não pense você pode ter 15, 20, 30 anos de caminhada com Jesus. Sempre vai ter alguma coisa para o Senhor aperfeiçoar em nós. O próprio Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, que até que Jesus Cristo venha, a obra de Deus ela é aperfeiçoada em nós. Por isso, ter um coração ensinável vai te ajudar a entender que cada dia é uma oportunidade para Deus melhorar você. E a mim também. Amém? A segunda coisa que o salmista diz que ele consegue obter na presença, orientação do seu templo. Ele recebia esclarecimento da parte do Senhor e isso dava a ele direção. Então, amados, é impossível se submeter, é impossível saber o que humilhar diante do Senhor sem uma clara visão de Deus e sem a sua orientação. Amém? No Salmo 27, 13, no 13 ele diz assim, desse mesmo salmo que a gente está lendo: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. A presença do Senhor, queridos, vai nos dar certeza de paz, convicção e fé renovada e firme em algo. O diabo vai fazer de tudo para roubar a sua convicção de que aquele parente que você está orando para salvação não vai ser salvo. Mas se você permanecer habitando na presença do Senhor, você vai receber sempre uma visão clara da bondade de Deus e vai ver o que Ele está fazendo. Você vai receber orientação da parte do Senhor e a sua fé será firme. Nós precisamos disso, queridos, porque se nós temos uma fé firme, ainda que esteja um caos ao nosso redor, a nossa convicção de fé é de que
nós veremos a bondade do Senhor. Se você ler todo o Salmo 27, depois leia, você vai ver que o salmista ele está em conflito. Ele está sendo perseguido. Ele fala de inimigos que querem matá-lo, que querem destruí-lo. Provavelmente ele está se sentindo sozinho, abandonado. Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 9, no finalzinho, ele vai falar assim, no 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele está falando de um sentimento de solidão. Ele está em conflito, ele está se sentindo sozinho, rejeitado, mas porque ele está na presença do Senhor. Ele recebe uma convicção de fé. Eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho certeza. Queridos, eu não sei do que você precisa ter certeza, mas cada um de nós precisa ter isso nos lábios. Não por arrogância, mas por convicção de fé. Eu tenho certeza. O que você pode, por habitar na presença do Senhor, dizer para o diabo? Eu tenho certeza, diabo, eu verei a bondade do Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu verei a bondade do Senhor. Então, queridos, habitar na presença do Senhor nos dá convicção de fé. Então, permanecer em fé. Lembra do que o Pedro falou? Resiste ao diabo, permanecendo em fé. Então, permanecer em fé depende do quanto nós buscamos permanecer na habitação da presença do Senhor. Então, diante do diabo, nós poderemos declarar com convicção: esta certeza eu tenho. Você pode matar meu corpo, mas você não pode matar meu espírito. Lembram de Jó? Ele foi totalmente bagunçado. Por causa de uma questão que envolvia a soberania de Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Porque Satanás, de uma forma arrogante, disse para Deus: ele só te serve porque você o abençoa. Deus falou: não é assim. Satanás disse para ele: toca então nele, para você ver se ele vai te amaldiçoar na tua cara. Deus permitiu que Satanás tocasse, mas que não tirasse. Toque na vida de Jó. Foi lá, matou os 10 filhos dele numa pancada só. Ele ficou pobre num dia só. Pensa no que é isso. Não satisfeito. Não, ele só não te amaldiçoou porque você não tocou na carne dele. Toca na carne dele, você vai ver. Rapidinho ele vai te amaldiçoar. Deus falou: pode tocar então na vida dele, só não tira a vida dele. Queridos, eu creio que o nosso Senhor é poderoso para dar a vida e tirar a vida. Entretanto, se você está passando por uma situação de vale, de enfermidade, ao invés de você ficar questionando, seja alguém de fé. Porque Jó teve um bom testemunho de Deus, ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. No entanto, perdeu 10 filhos e ficou doente. Provou a sua fé. Uma das coisas mais bonitas que Jó diz, na minha opinião, amém? É quando ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar em meu favor. Ele foi um cara que viveu conflitos. Pensa no que eu perdi um marido. Agora pensa no que é perder 10 filhos. Eu lembro que a história de Jó foi uma história que me fortaleceu grandemente quando eu passei pelo meu momento de vale, de sombra da morte. Porque eu ficava pensando: Deus, o que deve ser perder 10 filhos? Jó ficou totalmente desamparado. E Deus não falava com ele. Num determinado momento Deus falou com ele. Mas ele estava passando pelo vale já fazia um tempinho. Ele estava doente fazia um tempinho. E ele perdeu os filhos. E os filhos não foram ressuscitados. Mas ele provou que ele servia a Deus por quem Deus era. E não por aquilo que Deus podia dar. O que nos sustenta nos momentos de dificuldade, quando você está buscando algo em Deus, que pode ser algo para a sua vida ou pela salvação. Pense que Deus é Deus, independente daquilo que Ele te dá. Isso te sustenta em fé. Deus é Deus se você está com saúde, mas Deus é Deus quando você está doente.
Deus é Deus quando você tem abundância. Mas quando você está em dificuldade, Ele não deixou de ser Deus e não deixou de estar com você. Como não deixou de estar comigo quando eu passei pelo meu vale de sombra da morte. Eu me senti sozinha. Eu ainda sofro conflitos. E eu preciso me esforçar sempre em me lembrar que Deus está comigo. Ainda que eu passe pelo fogo, ainda que eu esteja na fornalha, Ele vai caminhar comigo. Queridos, certeza de fé. Por isso é tão difícil às vezes você permanecer, você e eu, permanecermos no lugar da habitação. Por isso que Satanás tenta de todas as formas te iludir, trapacear. Ele é trapaceiro, ele é o enganador, ele é o sedutor. Ele vai tentar de todas as formas te tirar da presença, da habitação, porque é ali, naquele lugar, o único lugar que você vai conseguir obter o que você precisa para se manter vivo, espiritualmente falando. Visão de Deus, da bondade de Deus, não importa a circunstância, seja no momento que for, orientação, porque quando você está longe, você fica mais perdido do que barata tonta. O que eu faço? Você não sabe nem orar mais. É assim ou não é? Agora faz uma coisa, volte-se para a face. Nesse dia que o Senhor me dava essa revelação, eu lembro que eu me sentei num canto na minha casa. Eu não havia deixado de orar, mas eu não tinha direção. Eu falei, Deus, eu preciso de uma direção. Deus, eu vou fazer uma única coisa, eu vou buscar a sua face. Eu me lembrava desse salmo, mas não tinha tido revelação ainda, que eu estou passando para você. E eu comecei a chorar, falei, Deus, a única coisa que eu preciso é da sua face. A única coisa que eu preciso é da sua face. Por favor, Deus, fala comigo e fala na sua palavra. Não espere que Deus fale no seu ouvido, que você sinta uma emoção, paz, nada disso. Vai para o confronto. O confronto é Bíblia, tá? Esteja preparado. E naquela semana eu lembro que eu li a Bíblia e muitas coisas. E cada coisa que eu lia, Deus me trazia algo. E coisas que precisavam ser mexidas. Ele estava mexendo até aquele ponto. Coisas que eu já havia esquecido. Eu lembro de um dia, amados, quero compartilhar isso com vocês. Eu acho que para aqueles que oram por pais não cristãos, pode fortalecer a sua fé. A minha mãe não é cristã. Eu não tenho mais pai, mas a minha mãe é viva e ela não é cristã. E ela é de uma religião que condena totalmente o evangelho de Cristo. É a única religião, é a religião deles, né? Então é muito difícil com palavras convencê-la. Então é uma luta realmente espiritual. É você realmente estar disposto a combater com os principados e potestades e entrar num lugar de oração, porque não, eu sou, como a Ludmila fala numa canção, o menor da casa, o mais rejeitado, o abatido. Mas pode ser quem for, o que está à margem, ou de qualquer viagem. Se Deus escolheu você, querido, se o Espírito Santo de Deus está com você, você pode fazer. E você pode realizar. Não você sozinho, mas Deus através de você. E eu havia esquecido por um tempo e deixado de verdade de orar pela vida da minha mãe e pela salvação dela. Por causa de toda a minha história com a minha família, de toda a rejeição, de todos os nãos que eu já ouvi, dos momentos mais difíceis da minha vida que ela não esteve comigo. E ainda que eu dissesse que eu perdoava, Deus, eu perdoo. Mas naquela semana de confronto, lembra que eu falei, Deus, eu quero buscar a tua face. Mas quando a gente fala, quero buscar a tua face, esteja preparado. O Senhor me trazia naquela semana, dentre uma das coisas, uma passagem, Paulo falando à igreja, e uma das coisas que ele falava era uma das ordenanças da lei. Honra a teu pai e tua mãe. E aquilo me bateu como uma coisa muito ruim, aquilo já estava me incomodando por dentro, eu não tinha discernimento, mas o Senhor começou a me trazer discernimento, e eu falei para o Senhor, o Senhor sabe que é impossível um confronto, e eu tenho essa questão, dessa cobrança de desejar, honrar, mas eu não posso, porque toda vez que eu tenho um contato, é um problema na minha casa, a minha mãe não me aceita, ela me rejeita. O que eu faço, Deus? Sabe o que o Senhor falou no meu espírito? Por causa daquilo que eu já havia colocado diante dele, por causa do que ele estava me revelando na palavra, o Espírito Santo me dava o seguinte entendimento:
honre a sua mãe orando por ela. Eu já tinha deixado de orar pela minha mãe, como deveria. Sabe aquela coisa de lembrança vaga de vez em quando? E então eu falei, obrigada. Mas eu tive que pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe, eu realmente havia deixado. Mas o Senhor, Ele é tão bom, queridos, que Ele te dá o caminho, a orientação. A orientação. E Ele me deu a orientação do que eu deveria fazer. Então eu comecei a orar pela minha mãe. E eu estou nessa batalha, sofrendo na luta, porque quando você entra em batalha por alguém, quando você decide por alguém, quando você decide por vidas. Quando o meu marido foi embora, queridos, há 3 anos atrás, alguns que estão aqui conhecem essa história, os que não estavam aqui, eu vou contar para você conhecer um pouco a história. No dia que ele faleceu, eu pensava sempre que, Deus, se um dia acontecer, eu pensava, nem falava isso, que era só nos meus pensamentos, então só Deus sabia disso. Se acontecesse de um dia o meu esposo não está do meu lado, eu fecho a igreja. Não tem condição. Eu não tenho estrutura. Eu não consigo. Eu vou ser ovelha perto da minha casa. Deus sabia o que havia dentro de mim. No dia que meu esposo foi embora, eu lembro que o que a minha alma queria era uma coisa. Mas o que o Espírito de Deus me inclinou a fazer foi outra. E eu lembro que naquele dia, quando eu voltava do IML, quando eu fui reconhecer o corpo do meu esposo, e a ficha caiu de verdade, eu comecei a chorar, eu não tinha conseguido chorar ainda. E eu chorava, falava, Deus, meus filhos, Deus, e agora, Deus... E aí eu comecei a lembrar da igreja, Deus e a igreja, e agora? Sabe o que o Senhor falava no meu espírito? Você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Deus só vai falar com você na palavra, querido. Deus falou isso para Pedro um dia. Então não é como eu me sinto. Porque o que eu queria era outra coisa. Mas quando a gente conhece Jesus, o seu amor nos constrange. E o que ele me disse naquele dia foi, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, eu continuei. Por amor da igreja de Jesus. Por amor de nós todos. Porque se eu tivesse decidido pela minha alma, eu nem sei também como eu estaria. Porque quando a gente decide pela inclinação da nossa carne, nós buscamos caminhos de morte. E eu decidi me submeter ao Senhor. Queridos, nós fazemos decisões difíceis todos os dias da nossa vida. Eu faço decisões difíceis até hoje. Tem dia que você tem que decidir ser servo de Deus. Porque o que mais você quer é ficar deitado na cama. Sim ou não? As situações vêm, Satanás quer te afundar. E você tem que se levantar e falar, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de se levantar em meu favor. Paulo diz uma coisa extraordinária a respeito de Deus por causa da intimidade que ele tinha com Deus e por permanecer na sua habitação. Ele diz assim, eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Eu sei. Não importa se hoje você pareça estar numa situação favorecida. E Paulo não estava. Ele não estava, inclusive ele estava preso. Mas ele disse para Timóteo, eu sei, Timóteo, no Deus em quem eu tenho crido. E Ele há de guardar. Ele há de guardar aquilo que eu tenho para receber. É resistência, permanência em fé, mas no lugar da habitação da presença do Senhor. Amém? O Senhor faz o convite no versículo, 27:8. Olha que coisa interessante. Diz assim, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. Aí olha a contrapartida, a tua face, Senhor, buscarei.
Olha que coisa interessante. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. É uma ordem, é imperativo e é Deus falando, mas Deus fala através do próprio coração do salmista que já tem uma vida entregue ao Senhor. Então você é servo de Deus, eu também sou. E não é por causa disso que Deus não está fazendo o convite, busque a minha face. Ele vai usar o teu coração, já entregue a Ele, para te chamar, para buscar mais. E qual é a correspondência que Deus quer? A tua face eu buscarei. Deus usa o coração entregue do salmista para chamá-lo a buscar a sua face. E o salmista responde positivamente, a sua face buscarei. Ele não estava falando de uma situação que ele não buscava, que ele não era. O que ele está falando é busque a minha face, só a minha face. Tem gente que está buscando Deus achando que está buscando a face, mas está buscando as mãos. Tem gente que acha que está buscando Deus, está conversando consigo mesmo e com seu ego. Deus está falando, busque a minha face, me conheça. Quando você olhar para mim, você vai ver o reflexo de quê? Do teu pecado, porque olhar para a face de Deus é ver santidade. E quando você olha para a santidade de Deus, você consegue ver o quê? O seu pecado. Como você busca a face de Deus? Querendo conhecê-lo. Querendo entendê-lo, meditando na sua palavra, assim que você descobre. Então Deus fala, busca a minha face, porque quando nós correspondemos, e não é só você ficar trancado dentro de um quarto, louvando a Deus, isso é muito bom e faz parte, mas não é só isso. Se você não medita nas Escrituras, o Espírito Santo não pode colocar aqui, no teu espírito, aquilo que vai te salvar no dia mau. E o dia mau vem. Paulo fala, Efésios capítulo 6, você vai ver lá a respeito dessa luta contra espíritos malignos, contra potestades. Ele vai dizer que não é contra carne e sangue, e ele vai falar sobre o dia mau. Então ele vem. Você tem dias de paz, mas sempre tem o dia mau. E se você não tiver enxertado pelo Espírito Santo as verdades da palavra de Deus, você não vence no dia mau. Se o Senhor não tivesse enxertado dentro de mim a realidade daquele confronto que ele teve com Pedro, que se ele não tivesse enxertado dentro de mim, se eu não tivesse aprendido aquilo, que Pedro precisou ser confrontado, para ser melhorado, para ser mudado, mas que o Senhor amava Pedro, não amava os pensamentos de Pedro. Os pensamentos de Pedro precisavam ser mudados. Pedro era um cara que achava o cara, ele se achava o cara. Só que quando ele chegou na hora lá de negar Jesus, Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou, não vou. Em outras palavras, é quase dizer, não, eu sou o cara, eu já sei tudo, Jesus. Eu caminho com você 3 anos. Porque o ministério de Jesus foi de quanto tempo? 3 anos. Ele caminhava com Jesus 3 anos. Caminho com o Senhor 3 anos. Nunca eu vou te negar. Pode ler lá que você vai ver isso. Pedro falando, nunca. Eu dou a minha vida. Só que quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E aí Jesus fitou os olhos de Pedro. Pedro chorou amargamente. Pedro teve o período de provação dele para ser confrontado. Para quê? Para poder ser aprovado. Para ser mudado. Para conseguir enxergar o mal que havia nele. Para que depois Jesus pudesse dizer para ele, você me ama? Agora você está mudado. Agora você está do jeitinho que eu quero. Apacenta as minhas ovelhas. Se você não conhece a palavra, e se não tem guardado verdades no teu espírito, no dia da provação, não vai ter o que valer, porque vai ser um confronto de alma, contra o que armazenado no teu espírito? Na luta entre a carne e o espírito, vence, o que os líderes de jovens falam? Vence quem você alimenta mais, né? Não é clichê. Não é uma frase de efeito, é real. Se você não alimenta o teu espírito no dia mau, a tua carne domina.
A alma vai conformar os desejos e as vontades dela, as tuas atitudes. Você vai agir conforme a alma quer, e não conforme o espírito deseja. Amém? O desejo mais profundo do coração de Deus é que nós busquemos a sua face. Vencer o diabo permanecendo firmes na fé, então vai depender do quanto nós habitamos na presença de Deus e do quanto buscamos a face de Deus. Somente nesse lugar temos visão renovada, orientação, esclarecimento divino e fé fortalecida. Deus ele vai renovar a sua visão e vai te dar orientação através da meditação da palavra. Faça disso uma realidade na sua vida, amém? Agora, uma promessa. Jeremias 29, para a gente terminar. Jeremias 29, 12 ao 14, diz assim: o Senhor diz, então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu procuro a Deus não para ter meus desejos e vontades satisfeitos. Buscar a Deus de todo o coração, você tem que estar preparado. Amém? Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós estamos mais interessados naquilo que Deus é do que naquilo que Ele pode nos dar. Amém? Então Ele fala, quando você buscar Ele assim, de todo o seu coração, vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei do cativeiro. Queridos, essa promessa do Senhor é uma promessa maravilhosa. Ele diz que quando nós clamarmos a Ele, orarmos, procurarmos por Ele de todo o coração, Ele vai se deixar achar. É interesse de Deus ser conhecido por nós. Então, Deus deixa claro que a expectativa dEle aqui é que nós busquemos a sua face. Ele promete que vai se deixar achar por nós. Então algo acontece quando nós buscamos a Deus de todo o coração. O que acontece? Você pode receber respostas imediatas. Algumas respostas imediatas. Obtenção de paz é uma delas. Eu lembro de diversas vezes que eu entrei na presença do Senhor, resisti ao desejo de me isolar. Quantas pessoas aqui são afligidas pelo desejo de se isolar, ao invés de, em primeiro lugar, orar, buscar o socorro no Senhor? Quantos já foram afligidos por isso? Ninguém? Só eu? Ó Deus. Pensei que eu estava muito ruim. Eu tive que lutar muito e ainda luto contra essa inclinação da minha alma. Sabe a coisa da sofrência? É uma inclinação da alma. Ao invés de você buscar logo a face de Deus, de orar logo, de colocar logo a sua ansiedade diante do Senhor, você fica sofrendo, pensando, matutando nas coisas, ao invés de você buscar o socorro. Deus, Ele diz, quando você me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser achado de vós. E uma das promessas do Senhor, Filipenses capítulo 6, coloque diante de mim as suas ansiedades e vocês terão paz. A paz que transcende todo entendimento. E eu já pude experimentar diversas vezes de uma resposta imediata de paz. O problema estava resolvido? Não. Mas pude sair da presença do Senhor em paz. Então, quando você está no lugar da habitação, e quanto mais você se exercita nisso, mais rápido você é em buscar a presença de Deus. E uma das respostas imediatas é paz. Você também recebe alegria, fé renovada. Promessas começam também a ser geradas. Propósitos mais profundos de Deus começam a ser estabelecidos quando você busca a face do Senhor. Quando nós o achamos, nós saímos com uma visão renovada do Senhor e com orientação. Quando nós o achamos. Às vezes a gente acha que a expressão achar a Deus, eu vou sair correndo até eu pegar Deus.
Por causa de muitas canções que falam, eu quero sentar no seu colo, quero te abraçar. Tudo muito bonito. E as pessoas às vezes têm uma expectativa irreal de achar Deus. Mas queridos, quando você está no lugar da habitação e você acha Deus, é quando você derrama todo o seu coração, como Ana fez. E você obtém paz, você obtém alegria, uma visão renovada da bondade do Senhor e orientação, você achou Deus. Eu falo orientação bíblica, visão bíblica. O que Deus falou com você na palavra. Qual foi a orientação que Ele te deu? E às vezes vai ser uma exortação, como Ele deu a mim, como Ele dá sempre. Isso você não está fazendo, aquilo você não está fazendo. Não é assim que se procede, faça assim, faça assado. Queridos, Deus, Ele quer nos corrigir como um pai que ama os seus filhos. Ele nunca vai nos deixar sem correção, Ele nunca vai deixar fazer o que a gente quer fazer. Então, quando nós o achamos, nós obtemos visão e orientação. Ele diz que se deixará achar, amém? Então, quando temos um encontro com a face de Deus, nós também somos trazidos do cativeiro. Aqui no último versículo que lemos, ele fala: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Aqui o Senhor estava falando de um cativeiro real. O povo estava cativo. Mas trazendo para nós, olhando de uma forma espiritual para esta palavra, quantas pessoas estão presas em cativeiros? Cativeiros de ansiedades, de medos, com uma fé enfraquecida, sendo bombardeadas por Satanás. O Senhor diz que quando você o buscar, quando você clamar por Ele, orar a Ele de todo o seu coração, além dele se deixar achar, a prova disso é que Ele vai tirar você do cativeiro. Talvez você esteja muito ansioso, deprimido, por alguma situação, por um medo, por algo que esteja afligindo a sua alma. O encontro com a face do Senhor nos tira de cativeiros da nossa alma. Satanás vai querer nos aprisionar no campo das emoções, dos pensamentos. Então, se você busca e encontra com Deus através da palavra, você vai começar a fazer orações segundo a palavra. Orações emocionais não trarão vitória para as nossas vidas. Missionária, o que você está dizendo com isso? Eu vejo pessoas, queridos, que falam, eu tenho comunhão com Deus. Eu busco todo dia Deus. Amém. Mas a pessoa vive uma vida perturbada. Vive sem paz o tempo inteiro. Então um dia eu perguntei ao Senhor, como pode isso, Senhor? Se alguém que diz que está sempre na sua presença, está sempre perturbado. O Senhor começou a me mostrar através da sua palavra que algumas pessoas acham que estão na presença do Senhor. Só porque separaram 1 hora ou 2 e estão louvando e leem um versículo sem meditação alguma, estão na presença. Aí terminou aquele momento, sai totalmente da presença. Porque leu uma palavra sem contexto, sem conexão alguma, sem meditação, sem se aprofundar em nada. Deus não falou com ela em nada na palavra, não teve mudança nenhuma, eu estou na presença de Deus, aí vive perturbado. Queridos, buscar a face de Deus, eu busco a face de Deus para quê? Deus é o quê? Santo. Então Ele fala, busca a minha face, qual é o interesse do nosso Senhor? Nos fazer santos como Ele é santo. Então quando você busca a face de Deus, prepara os lombos. Sabe o que o profeta Isaías fez quando ele teve um encontro com a face de Deus? Sabe o que ele disse? Lembra? Ai de mim. Depois que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão do trono de Deus, e de Deus assentado no trono, e dos querubins. Lembram dessa passagem? Lembram? Ele era profeta já. Mas quando ele teve essa visão e esse encontro com a santidade de Deus, a primeira coisa que ele falou, botou a mão na boca, ai de mim, sou pecador. Não tem como, queridos, você ter um encontro com Deus, buscar a face de Deus e não conseguir enxergar pecado na sua vida. É o propósito da busca da face do Senhor, nos santificar. Por quê?
Porque quando ele consegue alcançar este propósito em você, então o trabalho do Senhor começa a ter um resultado na sua vida. E os propósitos eternos de Deus na sua vida começam a ser então conquistados. Talvez você tenha promessas, talvez você seja um potencial ganhador de almas. Talvez você seja um potencial saqueador do inferno, mas nada disso vai acontecer se você não deixar Deus trabalhar em você. Buscar a face do Senhor vai te levar a um confronto com a santidade de Deus. Ai de mim, sou pecador. O que aconteceu depois? O ai de mim significou o quê? Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Mas o cara era profeta. Ele não era nem o bobão que estava começando naquele dia, nada disso. Ele era um profeta. Mas ele conseguiu reconhecer o seu pecado. O que Deus fez? Pegou uma brasa, purificou os lábios do profeta. E então Deus começou a procurar alguém que fosse, em nome dele, declarar palavras ao povo. O profeta disse, eis-me aqui, e Deus aceitou. É simples assim. É claro que no processo diário não parece tão simples assim. Mas o propósito dos processos, das provações, é nos aperfeiçoar e nos purificar, para nos tornar melhores, aptos, para sermos usados por Deus da melhor forma. Aproveitamento 100%. Lembram da parábola? Jesus diz que no plantio haverá 30, 60, 100 vezes mais de frutificação, amém? Uns produzirão 30, outros 60, outros 100. Pensa você, se você decidir realmente se render ao Senhor, se você realmente decidir buscar a face do Senhor, se você realmente deixar Deus enfiar o dedo na sua ferida, mostrar para você coisas que você ainda não enxergou até hoje, vai doer. Mas você vai chegar no ponto ótimo de Deus, onde Ele poderá usar a sua vida para frutificar 100 vezes mais. O que você quer? 30, 60 ou 100? Só vai depender de você e de mim. Ficar fugindo do confronto com Deus não nos leva ao 100. Deus te ama e me ama? Me ama, te ama. Mas a gente não está falando de amor, a gente está falando de potencial de frutificação. Isso vai depender do trabalhar do Espírito em nós. As provações nos ajudam, sabia? Elas nos ajudam. Deus, Ele tem a sua oportunidade de trabalhar em nós e nós a oportunidade de aprendermos com Ele. Nós vamos conseguir isso permanecendo no lugar da sua habitação, buscando a sua face. E assim, queridos, resistiremos ao diabo. Paulo, ele era um cara que ele entendia esse princípio. E ele era um cara que não falava por arrogância, mas por convicção de fé, por causa dos sofrimentos que ele já havia padecido por Cristo. Ele carregava no seu corpo as marcas. Ele falava, não me molestem, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Talvez você não tenha sido preso, não tenha sido chicoteado como Paulo, mas se nós nos submetermos ao nosso Senhor, nós poderemos, inclusive, ser participantes dos seus sofrimentos, carregando até nas nossas emoções as marcas do Senhor Jesus. Quão difícil é você dar a outra face, quão difícil é perdoar, quão difícil. Paulo carregava no seu corpo, nós podemos carregar nas nossas emoções. Mas no final da sua carreira, ele disse, combati o bom combate, terminei a minha carreira e, vocês lembram? Guardei a minha fé. Ninguém termina a carreira se não permanecer na fé. Ninguém resiste ao diabo se não permanecer na fé. O que o Espírito Santo nos traz hoje, o segredo do Salmo 27, de permanecer na presença, é mais do que inspiração para lindas canções. É sobrevivência para a nossa vida espiritual. Amém, queridos?